tô perdendo meu casamento porque eu tô desleixado, gordo, porque eu não tô autoconfiante, porque a minha aparência me incomoda. Dinheiro não traz felicidade. E o que importa é ser feliz. Junta os dois agora e ganha dinheiro como? Essa construção foi repetida por anos pra você. Carro bom é o que me leva pra qualquer lugar. Eu nunca vou ter uma Porsche. Eu nunca vou me esforçar, porque o cérebro diz, peraí, se carro bom é o que me leva pra qualquer lugar e eu tenho um Renault Kwid, por que eu vou gastar energia pra uma Porsche? Essas crenças estão sendo formadas na tua cabeça sem você nem perceber, e às vezes por pessoas que estão fazendo isso querendo te ajudar. Às vezes é seu pai, sua mãe, sabe, algum amigo. A crença é a repetição de padrões de comportamento. As palavras que a gente usa são muito importantes, principalmente as que a gente usa com a gente mesmo. Se você acha que não é capaz ou acha que é capaz, você tá certo. Porque não importa o que eu quero, o que importa é o que eu repito. Eu fiz uma pergunta sobre por que as pessoas romantizam a obesidade. Tá. E ela foi muito dura na resposta dela, dizendo o contrário. Dizendo que, na verdade, as pessoas romantizam a magreza e que ela recebe pacientes que fazem de tudo para buscar esse padrão, mesmo quando já são magras e não se veem assim. O que você acha de tudo isso? Que as pessoas romantizam a obesidade ou a magreza? Na verdade, existe uma romantização do problema, né? Eu não discordo dela, até porque ela falou de acordo com o recorde de realidade do que ela vive dentro do consultório. Tanto é que a Isso. exposição dela, pelo que você disse, foi com base no que eu vivo e vivencio, eu não enxergo isso, e tudo bem. E todo problema, ele faz como se fosse uma curva em U invertido. Todo problema que você está enfrentando. Então, seja falta de grana, seja excesso de peso, seja relacionamentos ruins, nós somos animais, certo? Certo. E a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Há milhões de anos eu não sabia o que ia comer, quando ia comer, quanto ia ter que andar para comer. Então meu cérebro ficou muito bom em fazer uma coisa, que é economizar energia. Então aquela história de lei do menor esforço não é coisa de preguiçoso vagabundo, é uma questão fisiológica. Eu vou buscar economizar energia o tempo inteiro. E o cérebro, ele sempre revisita os comportamentos que a gente busca ter para saber se vai dar ROI ou não. Porque a ideia é a seguinte, imagina treinamento, por exemplo. Ah, vou treinar, sou sedentário. Porra, que saco. Ai, meu Deus. E não sei o quê. Depois de um tempo, o cérebro faz um reboot ali, ele diz, peraí, apesar do Dom estar gastando energia durante o treino, no contexto geral do dia ele gasta menos, porque ele toma decisões melhores, ele tá menos irritado, ele tá menos impulsivo. Então, Dom, vai treinar. Tanto é que quando você chega nesse ponto que você não treina, você fala, meu Deus, eu não treinei hoje, tô me sentindo um merda, porque o comportamento já virou parte daquela identidade. Quando a gente volta pra sua pergunta, todo problema é um U invertido. Ele nunca pode ser grande demais a ponto de não ser suportado e nem pequeno demais a ponto de ser ignorado. Então, para ver grandes influencers hoje, literalmente grandes, da obesidade. Vocês percebem que eles vivem num ciclo constante de estou tentando, falhei. Estou tentando, falhei. Ele nunca vai emagrecer, por quê? Com a manutenção desse problema, para esse contexto, ele ganhou notoriedade, ele ganhou patrocínio, ele ganhou atenção que ele não tinha antes. Se ele elimina o problema da vida dele, o que é que sobra? Porque esse problema virou parte de quem ele é. Virou parte da identidade dele. Então, quando eu digo para um obeso que emagrecer é melhor, é como se eu tivesse quase que matando ele. Porque eu tô dizendo, a sua identidade tá errada. Não era pra estar pensando dessa forma. E ele entra no estado de alerta, no estado de defesa. Isso é um fenômeno neurocientífico chamado de dissonância cognitiva. É a distância entre o que eu falo e entre o que eu repito como comportamento. Eu quero ser saudável, mas ser gordo tanto faz. Não! Claro que tanto faz. Quanta base literária a gente tem pra falar que a obesidade é uma comorbidade que traz inúmeras outras doenças? Então, todas as vezes que você tenta contra-argumentar e esse contra-argumento fere a identidade da pessoa, que há muitos anos ela repete, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou, não é eu estou. Virou parte da identidade dela. Quando você coloca um argumento que vai acabar com aquilo, é como se fosse um ataque à pessoa. Então tem que ter essa clareza, eu tenho que levar o nível de consciência da pessoa para que ela entenda isso. E tem 3 formas de levar o nível de consciência da pessoa. Constrangimento, dor ou medo. Eu tenho que ativar um desses gatilhos dentro de uma história, dentro de uma construção de narrativa, que a pessoa diga, peraí, eu tô perdendo meu casamento porque eu tô desleixado, gordo. Eu tô perdendo empregos. Eu tô com vergonha de subir num palco pra dar uma palestra e fazer um pitch de venda porque eu não tô autoconfiante, porque a minha aparência me incomoda. Então, quando eu vou elevando o nível de consciência da pessoa, eu falo, talvez esse cara esteja certo. Então, existe não entendimento de que o problema virou parte da identidade da pessoa. Com dinheiro é a mesma coisa. A maioria das pessoas já chegou num teto de faturamento que não consegue ultrapassar aquilo. Ela bate e acontece alguma coisa que ela volta. Ela bate e acontece alguma coisa que ela volta. Aí eu sempre pergunto, o que é que vai piorar na tua vida se tu furar esse teto? Alguma coisa vai piorar. E pela identidade dela, ela não quer que piore. Por exemplo, ela não vai ter mais os mesmos amigos. Possivelmente.
Ela não vai frequentar os mesmos ambientes. Ela não vai ter mais tanto tempo para a família, porque ela vai estar performando e trabalhando em outro segmento que vai distanciar cada vez mais ela. E com isso, a identidade dela, ela começa a ser combatida, né? Porque imagina você passar a vida toda ouvindo que dinheiro não traz felicidade e o que importa é ser feliz. Junta os dois agora e ganha dinheiro como? Entende? Essa construção foi repetida por anos pra você. Tipo, não, nossa, carro bom é o que me leva pra qualquer lugar. Eu nunca vou ter uma Porsche. Eu nunca vou me esforçar, porque o cérebro diz, peraí, esse carro bom que me leva pra qualquer lugar e eu tenho um Renault Kwid, por que eu vou gastar energia pra uma Porsche? Não vou. Só que essa construção de pensamento, ela não é cartesiana, não é consciente. Ela é um boloado de crenças e repetições. Porque não importa o que eu quero, o que importa é o que eu repito. Por Entendi. isso- Como eu acho, né? Os ambientes em que você se coloca e o que você decide consumir de conteúdo, de informação é tão importante. Porque Muito. essas crenças estão sendo formadas na tua cabeça sem você nem perceber e às vezes por pessoas que estão fazendo isso querendo te ajudar. Às vezes é seu pai, sua mãe, sabe? Algum amigo tal que... É uma ideia ilusória de proteção. que fala, calma, assim, tudo bem se você não conseguir ali, sabe? Tipo assim, a gente te ama do mesmo jeito, não precisa, sabe? Fica Bom tranquilo ponto, e tal. é. E isso fica nítido. E eu falei pra Carol, quando a gente mudou pra cá, eu tava sentindo, e claro que sempre existem exceções, não quero generalizar, mas a gente tava morando em Campinas e eu senti que começou a ficar pequeno, sabe? Que eu não tinha mais, assim, troca com gente que agregava de verdade e que às vezes me motivava e que servia como referência. E aí a gente se coloca ali num ambiente, né? Poxa, a gente tá falando do Lázaro, e aí treinando aí com ele conhece todo mundo, aí chega ali Paulo Vieira, e chega Marcos Paulo, chega Joel J, e chega Guto, e Eu chega fui tal. o último que ele falou, vocês viram? Só dizendo. E você se coloca ali num ambiente onde ter um determinado resultado é o normal. E aí, para você não se sentir desconfortável, você sente uma necessidade de subir para aquele nível. Olha o que você falou agora. Lembra que eu falei dos 3 gatilhos? Uhum. Medo, dor e constrangimento. E Tu se sente constrangimento. constrangido de não performar bem num ambiente desse, pô. Exatamente. É só isso que move a gente. Medo, dor, constrangimento. Legal. Exatamente. Entende? E para tudo, para dinheiro, para performance, para animal. E, Guto, aprofundando um pouco mais, muitas pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem. Por quê? É porque não existe uma clareza real do que ela quer. Uma pergunta que eu faço muito para os mentorados é quem quer fazer mais dinheiro? Todo mundo Todo mundo eu. Isso é legal. O dinheiro serve pra quê? Cri, cri, cri. Por que Aí tu a quer uma pessoa coisa que tu não trava. sabe pra que serve? Ou tu não tem nenhuma ideia de pra que serve? O teu cérebro chega e fala, eu não vou correr atrás de algo que tu não sabe o que vai fazer quando chegar lá, pô. Ou então a pessoa fala, dinheiro serve pra gastar. Aí toda vez que entra dinheiro faz o quê? Gasta. Vive E endividado, às vezes pô. gasta antes de ganhar. E olha a crença, olha a Porque crença. aqui no Brasil... Então, se dinheiro serve para pagar a conta, toda vez que entra o dinheiro, eu faço o quê? Uma conta nova. A crença é a repetição de padrões de comportamento. As palavras que a gente usa são muito importantes. Elas têm um peso muito forte, principalmente as que a gente usa com a gente mesmo. Se você acha que não é capaz ou acha que é capaz, você tá certo. Você tá certo, não tem para onde fugir. A Ferrari não é para mim. O cérebro não vai se esforçar para ter. Eu não tô dizendo aqui que querer é poder, mas todo mundo que pôde um dia quis. Sem querer, você não vai poder nunca. Não faz sentido. Ele nem começa o trabalho. E aí ele vai arrumar forma de te auto-sabotar. Comida, álcool, sexo, celular, televisão. E tu finge que tá produtivo ali. Ah, eu tô sem tempo. 6 horas de celular sem produzir nada. Só consumindo. Como é que você tá sem tempo? Você tá sem gestão. Porque Legal. muito possivelmente, e eu trabalho muito com médicos hoje, né? E o médico, em sua grande parte, eles têm uma coisa chamada de síndrome do tenista talentoso. O médico, pô, ele estudou muito. E o cara que estuda muito pra passar em medicina, eu não tô falando dessas unisquina da vida, não. Eu tô falando do cara que passou numa federal da vida. O cara que é foda mesmo. Que é difícil de passar naquela universidade. Não pagou, passou. Esse cara, durante toda a infância e adolescência, ele sempre ouviu que, pô, você é muito inteligente. Você é incrível. Você vai ter muito sucesso. Aí chega agora 60 mil médicos por ano, 12 mil vagas de residência, plantão sem vaga. E esse cara entra numa contradição entre o que ele ouviu a vida toda, ele acredita que ele é, e o que ele está vivenciando. É uma crise de identidade que a medicina está passando hoje. Porque eles foram construídos dentro de um escopo dizendo que medicina não é um negócio, é um sacerdócio. Ganha dinheiro como agora? Então a gente quebra essa crença. Diz, cara, medicina é um business. Você pode ser bom, honesto, justo e muito rico, pô. Por que não? Ah, mas o rico é ladrão. Não tem ricos ladrões. Tem pobre ladrão também, pô. Entende? Então, dinheiro, as pessoas acham que não traz felicidade, mas traz até um certo ponto. Por exemplo, um cara que ganha 5 mil reais e começa a ganhar 25 mil, 20 a mais,
Ele fica mais feliz. Por quê? O que é que aumenta? A quantidade de segurança que ele pode ofertar para ele e para a família, que é uma das coisas para que dinheiro serve. A possibilidade de realizar sonhos que não podia antes é a outra coisa que dinheiro serve. E a probabilidade de ajudar mais pessoas. Dinheiro serve para segurança, realizar sonhos e ajudar pessoas. Não inverta a ordem. Se eu inverto a ordem, eu me perco e o cérebro diz, ó, tu não aprendeu ainda. Então, um cara que ganha 25 e começa a ganhar 75, ele tá mais feliz porque o acesso aumenta. Agora, um cara que ganha 200 mil e começa a ganhar 220, mudou o quê? A segurança é a mesma, os sonhos são os mesmos e ajudar as pessoas a dar o mesmo. 20 mil deixou de fazer diferença. Então, o que as pessoas têm que começar a se realinhar é: por que eu vejo muito empresário frustrado hoje? Porque ele se esforça muito para ter um retorno que não muda a vida dele. Fica em casa com teu filho, pô. Essa palestra a mais vai fazer diferença de verdade? Não, fica em casa, pô. Essa reunião a mais vai trazer um ROI que vale a pena tu perder um momento com a tua família? Não, fica em casa, pô. Esse alinhamento de expectativa é fundamental para que as pessoas diminuam o que o Brasil hoje é campeão, que é o país mais ansioso do mundo. Porque as pessoas estão correndo atrás de uma coisa que não tá dando ROI.